O título desse capítulo é Apresentando o Caçador de Piratas, Zoro. Ele se passa momentos depois dos eventos do capítulo anterior, com Luffy e Kobe navegando em direção à base da marinha. No mar, Kobe e Luffy estão discutindo a decisão de Luffy de recrutar Zoro. Algum tempo depois, eles chegam à base da marinha, em que Zoro está detido. Luffy fica surpreso que eles realmente chegaram e Kobe aponta que esses são os fundamentos da navegação. E Kobe diz que Luffy não pode simplesmente flutuar no mar e que ele deve encontrar um navegador em breve. No entanto, Luffy diz que eles devem ir comer. Em um restaurante, quando Kobe e Luffy discutem a separação, com ambos desejando o melhor para cada um. Luffy menciona o nome de Zoro, enquanto questiona seu paradeiro, mas ele acaba assustando os outros clientes. Kobe então diz que ele não deve falar esse nome tão alto, mas o mesmo se repete quando Kobe menciona o nome do fuzileiro naval encarregado da base, Morgan. Na rua, Kobe comenta sobre a reação dos aldeões na cidade, entendendo por que eles reagiriam por medo de Zoro devido à sua má reputação, mas não ao nome de Morgan. Luffy comenta que talvez ele tenha feito algo de ruim, mas Kobe nega imediatamente. Na base da marinha, Luffy diz para Kobe ir lá, obviamente para se alistar. No entanto, Kobe fica um pouco receoso, lembrando da reação dos moradores da ilha. Mas ele é surpreendido por Luffy. Luffy sobe a parede da base para ver Zoro, mas ele não consegue. Então ele sobe em outra parte da parede para ter uma visão melhor de alguém que ele diz ter visto dentro da base. Kobe também sobe, mas cai novamente de medo, depois de avistar Zoro. Luffy, por outro lado, diz que poderia ir lá e desamarrá-lo, mas Kobe clama dizendo que essa ideia seria suicídio. Zoro, ao perceber sua presença, oferece aos dois a recompensa de alguém que ele havia capturado, alegando que a quantia é muito boa, mas só se eles o libertarem, já que ele está ali preso sem comida por 9 dias e diz que não aguenta mais. Rapidamente, Kobe diz para Luffy não fazer aquilo, dizendo que Zoro o matará assim que for liberto, mas Luffy demonstra não se importar e afirma que isso não vai acontecer, já que ele o impedirá. E essa afirmação surpreende tanto Kobe quanto Zoro. Enquanto conversam com Zoro, uma garotinha chamada Rika aparece de repente ao lado deles, enquanto sobe usando uma escada, silenciando-os para ficarem quietos. Rika pula o muro, Kobe acena para ela voltar, enquanto ela caminha em direção a Zoro. Ela oferece a ele um pouco de onigiri, já que ele não come nada há vários dias, mas Zoro se recusa e diz a ela para ir embora. Só então, o filho de Morgan, Helmeppo, aparece com alguns fuzileiros navais e começa a zombar de Zoro. Ele pega os bolinhos de arroz de Rika e come um deles. No entanto, ele logo cospe devido ao fato dela ter feito eles com açúcar em vez de sal. Ele os derruba no chão e pisa neles, para grande choque de Kobe, ao ver alguém afiliado aos fuzileiros navais fazer uma coisa tão cruel. Ela chora, lamentando como trabalhou duro para fazê-los. Helmeppo então aponta para uma placa com a lei feita por seu pai, que afirma que qualquer pessoa que ajude um prisioneiro também será considerada culpada dos crimes que o prisioneiro cometeu. Helmeppo diz que, como ela é uma criança, ela será deixada impune. Ele então ordena que um dos fuzileiros navais a jogue por cima do muro. Quando ele se recusa, ele lembra quem é seu pai e o fuzileiro a joga por cima do muro, forçando Luffy a pegá-la. Helmeppo continua a zombar de Zoro, mas Zoro continua forte sobre sua situação. Depois que Helmeppo se foi, Luffy fala com Zoro sobre se juntar à sua tripulação. Zoro afirma que ele não vai se juntar a uma tripulação pirata e se tornar um criminoso. Luffy questiona o porquê e confessa que ainda não se decidiu em chamá-lo por causa de sua má fama. Então, com determinação, Zoro fala que ele tem seu próprio sonho a seguir. Ele diz que não precisa da ajuda de Luffy para escapar e que ele pode sair dali sozinho. Tudo o que ele precisa é sobreviver por um mês. Então ele será um homem livre, afirmando que esse foi o acordo que Helmeppo fez com ele. Luffy fica impressionado, pois, segundo ele, não conseguiria ficar um mês sem comida. O que Zoro completa dizendo que eles são pessoas diferentes, onde ele tem mais força de vontade do que Luffy. Logo, ele manda o mesmo ir procurar companheiros em outro lugar. Depois que eles terminaram de conversar, Zoro pede a Luffy para lhe entregar os bolinhos de arroz que estão no chão para ele comer, apesar do estado em que estão agora. Então ele pede a Luffy para dizer a Rika que ele comeu tudo e eles estavam saborosos.
Mais tarde, Luffy explica como Zoro comeu os bolinhos de arroz e os apreciou para Rika. Kobe fica surpreso com quão atencioso Zoro era, apesar da reputação que ele detém. Mas Rika explica que Zoro não é uma pessoa má e que ele foi preso por matar um dos lobos de estimação de Helmeppo, Zoro, enquanto a defendia dele, já que o mesmo estava correndo solto, aterrorizando a cidade na época. Kobe então diz que isso faz sentido, dizendo que Zoro pode ser assustador, mas ele só ia atrás de pessoas com recompensas, o que no caso não seria motivo para o prender. Quando Rika termina de explicar a história, Helmeppo aparece se gabando de voltar atrás em sua promessa a Zoro e diz que planeja matá-lo em 3 dias. Ouvindo isso, Luffy fica revoltado e com muita raiva dá um soco em Helmeppo. Enquanto Kobe tenta impedir, Luffy decide que Zoro se juntará à sua tripulação. Bem, então é isso. Obrigado por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima.